Era véspera de Natal. Sempre recebíamos a noite de Natal em nossa casa quando eu era criança. Meus avós, tios e primos sempre vinham. Este ano eu devia ter uns 12 anos. Minha mãe estava preparando um pato, como sempre fazia na véspera de Natal. Eu estava ajudando ela a cozinhar e preparar a comida. Este ano, porque meu pai estava com um resfriado muito ruim e estava tentando não tocar em nada ou ficar muito perto de ninguém. Nossa família começou a chegar aos poucos, um por um. Meu tio Joe chegou primeiro com meus primos Chris e Valerie. Eles eram os mais próximos da minha idade, então sempre fui mais próximo deles do que de todos os meus primos. Assim que eles chegaram, me distraí de ajudar minha mãe porque o Chris trouxe um jogo de vídeo para o meu PlayStation que eu estava querendo jogar, o Driver 2. Subimos correndo para o meu quarto para colocar o disco e jogar, e a Valerie veio só para assistir. Mas em poucos minutos, minha mãe chamou meu nome lá de cima, irritada, estragando a diversão. Eu esperava que ela me deixasse jogar, mas ela já estava estressada com a quantidade de trabalho que cozinhar e preparar para uma grande família dá. Então tivemos que voltar a jogar mais tarde. Deixamos o jogo pausado e todos os três voltamos lá para baixo. A maioria da família já tinha chegado. Eu estava cumprimentando todo mundo enquanto ajudava a montar a mesa e outras coisas. Em meia hora toda a família estava lá e o jantar estava quase pronto. A mesa já estava posta e metade da família já estava na mesa de jantar, inclusive eu. Foi então que lembro da minha mãe gritando: "Ah, droga!" Ela gritou para eu ir correndo até o porão pegar o recheio, que ela tinha esquecido de fazer. Nossa casa não tinha despensa de verdade, então minha mãe usava a parte de trás do bar do porão como uma despensa. Eu desci até o porão para pegar o recheio. Fiquei atrás do bar procurando a droga do recheio, quando notei um cobertor cobrindo algo no canto ao lado dos dois sofás. À primeira vista, pensei que fosse uma pessoa, um dos meus primos se escondendo para me assustar. Enquanto eu me aproximava um pouco mais, pude confirmar que era uma pessoa, com base na forma do que estava debaixo do cobertor. Dava para ver a cabeça da pessoa. Fiquei ali parado, esperando para ver se ela reagiria ao meu silêncio. Eu me perguntava como ele ou ela saberia quando pular para me assustar, se não pudesse me ver debaixo daquele cobertor. De repente, as luzes do porão se apagaram e ouvi a porta do porão bater. Gritei: "Vai se lascar para quem quer que fosse, Valerie ou Chris." Eu sabia que era um deles, não meus primos mais velhos. Eu ia assustar quem estava debaixo do cobertor. Tive a sensação de que os dois estavam tentando me sacanear, mas agora a brincadeira estava com eles. Me arrastei pelo tapete até o canto da sala e arranquei o cobertor da pessoa, começando a gritar para assustá-la. Mas em vez de ouvir gritos infantis de um dos meus primos, não ouvi nada. Em seguida, uma pegada muito forte me agarrou. Quem quer que fosse foi em direção ao quintal e ouvi a porta do quintal se fechar. Comecei a gritar por minha família acordar e todos vieram de seus quartos. Todos queriam saber o que eu tinha visto e ninguém era um dos membros da minha família. Meu pai, meu irmão, meu tio e eu colocamos nossos sapatos e casacos e corremos para fora no frio, olhando ao redor. Encontramos pegadas na neve que levavam para a floresta. Era por volta das 2 da manhã e as casas vizinhas não estavam exatamente uma ao lado da outra. Então, nenhum de nós estava muito ansioso para seguir as pegadas de alguém desconhecido na floresta. Em vez disso, chamamos a polícia. Enquanto esperávamos por eles, meu irmão e eu ficamos no quintal, olhando para a floresta. As assustadoras árvores negras onde alguém estava escondido, potencialmente nos observando sem sabermos. Todos os outros estavam dentro de casa, procurando ver se algo tinha sido roubado. Surpreendentemente, nada de muito valor havia desaparecido. Não que meus pais tivessem joias ou dinheiro espalhados pela sala de estar. Os policiais seguiram as pegadas até a floresta o quanto puderam, até que a trilha parecesse desaparecer ou simplesmente se tornasse impossível de seguir. Até aquele momento, eles não haviam recebido nenhuma outra chamada sobre invasões. E no dia seguinte, nada sobre invasões estava nas notícias. Então, pode ter sido apenas um evento isolado, em que a casa dos meus pais aconteceu de ser o alvo de alguém tentando roubar objetos de valor, talvez presentes de Natal caros. Posso dizer uma coisa: tive dificuldade para dormir naquela noite seguinte, novamente naquela sala de estar. A imagem daquela pessoa na entrada da cozinha ainda me assombra. Era véspera de Natal, eu era uma criança.
Meu pai estava namorando brevemente uma mulher chamada Sidney. Minha mãe morreu quando eu era muito jovem, então na maior parte da minha infância, eu não sabia como era ter uma figura materna em casa. Quando meu pai começou a sair com Sidney, ela passava os fins de semana na nossa casa de vez em quando. Minha namorada não veio comigo, pois iria passar o Natal com sua família. Não era uma reunião enorme, já que nossa família estava espalhada por toda a costa leste. Estavam presentes meus pais, meu irmão mais velho, sua namorada, meu tio, minha tia e eu. A casa era grande o suficiente para nos acomodar. Fizemos nossa tradição de assistir a um filme juntos após o jantar, com a lareira acesa. Este ano, assistimos Obed Santa, um dos filmes de Natal favoritos do meu pai. Após o filme, comemos torta de abóbora e sorvete, e depois jogamos cartas. Por volta das 11 horas, todos começaram a se acomodar para dormir. Meu irmão e sua namorada ocuparam um dos quartos de hóspedes, meu tio e tia ocuparam o segundo. Havia um sofá-cama na sala de estar onde eu dormiria, o que não me incomodava. Eu gostava de dormir perto da lareira e da árvore de Natal, era muito aconchegante. Enquanto estava quase adormecendo, desliguei a TV e as luzes da árvore de Natal. O fogo estava quase se apagando e a sala estava quase escura. Meu sonho se misturou à realidade. No meu sonho, não estávamos na casa dos meus pais, mas na casa do meu tio. Mais membros da minha família estavam lá, como minha prima Jack e minha tia Melissa. Não era um sonho emocionante ou incomum. Estávamos todos na mesa de jantar quando, de repente, todos os membros da minha família no meu sonho pararam de falar e olharam para mim. Minha tia Melissa disse com uma voz muito séria: "Vá alguém na casa, acorde." Na verdade, eu acordei depois disso e meu coração já estava acelerado. Por algum motivo, a maneira como meu sonho terminou realmente me perturbou. Sentei-me e olhei ao redor do quarto escuro, me sentindo desconfortável. O teto muito alto da sala de estar me fez sentir ainda mais exposto. Ouvi um rangido no chão, onde a cozinha e a sala de estar se encontram, olhei naquela direção. O fogo estava totalmente apagado agora, não havia mais luz na sala, mas eu achava que via uma pessoa parada bem onde a cozinha começava. Eu disse: "Tem alguém aí?" Esperando que um dos membros da minha família respondesse, mas ninguém respondeu. A sombra, que parecia ser uma pessoa, ainda estava lá na entrada da cozinha. Eu me sentei um pouco mais para olhar mais de perto. Então, a sombra começou a se mover. Era uma pessoa. "Quem é você?" perguntei mais alto. Quem quer que fosse foi em direção à porta dos fundos e ouvi a porta dos fundos se fechar. Comecei a gritar para minha família acordar e todos vieram de seus quartos. Todos queriam saber o que eu tinha visto e ninguém era um dos membros da minha família. Meu pai, meu irmão, meu tio e eu colocamos nossos sapatos e casacos e corremos para fora no frio, olhando ao redor. Encontramos pegadas na neve que levavam para a floresta. Era por volta das 2 da manhã e as casas vizinhas não estavam exatamente uma ao lado da outra. Então, nenhum de nós estava muito ansioso para seguir as pegadas de alguém desconhecido na floresta. Em vez disso, chamamos a polícia. Enquanto esperávamos por eles, meu irmão e eu ficamos no quintal, olhando para a floresta. As assustadoras árvores negras onde alguém estava escondido, potencialmente nos observando sem sabermos. Todos os outros estavam dentro de casa, procurando ver se algo tinha sido roubado. Surpreendentemente, nada de muito valor havia desaparecido. Não que meus pais tivessem joias ou dinheiro espalhados pela sala de estar. Os policiais seguiram as pegadas até a floresta o quanto puderam, até que a trilha parecesse desaparecer ou simplesmente se tornasse impossível de seguir. Até aquele momento, eles não haviam recebido nenhuma outra chamada sobre invasões. E no dia seguinte, nada sobre invasões estava nas notícias. Então,
pode ter sido apenas um evento isolado, em que a casa dos meus pais aconteceu de ser o alvo de alguém tentando roubar objetos de valor, talvez presentes de Natal caros. Posso dizer uma coisa, e tive dificuldade para dormir naquela noite seguinte, novamente naquela sala de estar. A imagem daquela pessoa na entrada da cozinha ainda me assombra.